Olá, querido irmão, querida irmã. Mais uma vez, que bom estarmos aqui para estudar a Palavra de Deus. E hoje, de uma maneira muito especial, nós vamos estudar sobre um tema que é muito importante, um assunto que chama a atenção de muitas pessoas e que, por vezes, é tão mal interpretado. Nós queremos pensar hoje sobre o que é eleição. E por falar em eleição, como eleitos do Senhor, vamos começar orando àquele que nos elegeu. Pai bendito, nós louvamos o Teu nome, te agradecemos pelo Teu poder e amor. Venha, ó Deus, com o Teu Espírito, abre os nossos corações, dá-nos entendimento para que a Tua palavra ela fique fixada em nossos corações e que ela permaneça, transformando nossas vidas para a glória do Teu nome. Obrigado pela Tua fidelidade, em nome de Jesus. Amém. Querido irmão, querida irmã, prepare a sua Bíblia aí, tem alguns textos. Hoje eu quero citar aqui vários textos bíblicos e eu quero chamar a sua atenção para que você possa acompanhar. Se de repente não der tempo você abrir a Bíblia em todos os textos, anote aí num papel ao lado e depois você vai poder comprovar aquilo que diz a palavra de Deus. O que é eleição? Quando nós falamos em eleição, parece dar a entender a algumas pessoas que simplesmente Deus colocou um peso maior sobre algumas pessoas e um peso menor sobre outras pessoas. Antes de tudo, queremos entender, tem alguns trechos aqui que eu quero compartilhar na íntegra com você, para você entender melhor. O que é eleição? Eleição é um ato de Deus antes da criação, no qual Ele escolhe algumas pessoas para serem salvas, não por conta de qualquer mérito delas, mas apenas por conta do seu soberano e bom deleite. Então, a primeira coisa que a gente precisa deixar aqui bem enfático, que eleição não tem nada a ver com a questão dos nossos méritos, das nossas ações, das nossas determinações. Embora, vamos ver um pouco adiante, nossas ações, nossas decisões, elas influenciam sim, porque a palavra de Deus nos garante que nós temos o chamado livre-arbítrio, mas existem algumas pessoas a quem Deus escolheu de uma maneira singular para fazer a sua obra de uma maneira plena, de uma maneira muito especial. Por exemplo, quando nós olhamos para uma mulher chamada Maria, a mãe de Jesus, essa mulher, Deus sabia, como sendo alguém que conhece todas as coisas e conhece todas as pessoas, os corações, e mesmo já sabendo todas as decisões, Deus escolheu Maria com um propósito muito especial, para ser a mãe do Salvador de todos aqueles que vierem a crer em Cristo Jesus. Encontramos o apóstolo Paulo dizendo que desde o ventre ele foi também alguém escolhido por Deus, alguém separado por Deus para uma obra específica. Queremos de antemão dizer que o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos. Já começa que o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos. Nós podemos encontrar em João 3,16, quando a palavra do Senhor diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o propósito de Deus, essa é a vontade do Senhor. E eleição, portanto, é dentro da vontade de Deus a determinação que Ele mesmo coloca sobre a vida de determinadas pessoas, não por conta dos méritos dessas pessoas. Não existe nenhuma meritocracia na vida dessas pessoas, mas tudo respaldado por um fator chamado amor de Deus, que excede todo o nosso conhecimento. O Novo Testamento, ele está recheado de algumas passagens que falam sobre a eleição. Por exemplo, você pode pegar em Atos 13, 48, a palavra do Senhor dizendo assim, Lucas escreve dizendo: ouvindo isto, os gentios se alegraram e bendisseram a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. Todos que haviam sido designados para a vida
eterna. Nós queremos primeiro pensar, antes de qualquer um outro passo, nós precisamos pensar que a eleição que Deus criou, a eleição que Deus nos atribuiu, foi a eleição de sermos conforme o seu Filho Jesus. Deus nos elegeu para sermos parecidos com o seu Filho Jesus, para sermos semelhantes a Jesus. O pecado, ele nos impede essa condição. Jesus, ele nos restaura a oportunidade de sermos semelhantes ao Filho de Deus, de sermos alguém segundo o propósito do próprio Deus. A gente vai encontrar a palavra de Deus falando, o apóstolo Paulo, ele vai falar muito sobre isso quando ele diz assim, olha, uma das razões pelas quais Lucas, ele escreve essa passagem que acabamos de ler, Paulo também testifica quando ele diz assim, muitos foram escolhidos para a vida eterna. A verdade, Paulo, posteriormente, ele vem dizer o seguinte, Efésios 1, de 4 a 6. Deus nos escolheu nele quem? Cristo. Deus nos escolheu em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Uma das coisas que nós precisamos levar muito em consideração quando nós pensamos em eleição é que, na realidade, Deus é o único ser que é atemporal. Deus está fora da esfera chamada tempo. Para Deus, o ontem, o amanhã e o hoje são iguais. Ele já os conhece. De uma forma muito nítida, de uma forma muito precisa, Deus já conhece as 3 estações que nós cognominamos de tempo. Os 3 tempos, passado, presente e futuro, já estão diante da presença de Deus, sendo sempre o presente. 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia como 1000 anos. Por isso que o apóstolo Paulo diz que ele nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. Ora, a imagem do seu Filho, quando nós pensamos no fator cronológico, Jesus tem, ou o cristianismo, a doutrina trazida pelo próprio Filho de Deus, tem aí cerca de 2000 anos, e a humanidade tem muito mais que isso. Só que para Deus, esses 2000 anos atrás, na nossa cronologia, ele já existia, lá desde quando ele mesmo, juntamente com Jesus e com o Espírito Santo, ele criou a luz, quando ele chamou a existência pelo nome aquilo que ainda não existia, quando ele disse, haja luz. Então, se nós começarmos a pensar em eleição como algo que corresponde aos nossos méritos, nós vamos começar a fracionar o tempo entre passado, presente e futuro. E na mente de Deus, esses 3 tempos, eles andam paralelos, eles não têm distinção. Para Deus, o ontem, o amanhã e o hoje significam a mesma coisa. Aliás, o escritor aos Hebreus, ele fala sobre isso. Jesus Cristo ontem, hoje é o mesmo e será para sempre. Ontem, hoje e para sempre. Quando nós olhamos em João 3,16, aí nós começamos a entender um pouco melhor sobre a eleição. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, para quê? Para quê? Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em amor, ele nos predestinou para sermos adotados como filhos de Deus. Em amor, ele estipulou Cristo como sendo um protótipo para os filhos de Deus. Ele nos chamou para sermos semelhantes ao seu Filho. E isso, devido à questão pecaminosa, devido à interferência do pecado em nossas vidas, isso simplesmente se tornou impossível pelas nossas ações, até mesmo pela nossa volitividade, pela nossa vontade, nossa voluntariedade, mas única e exclusivamente baseada no fator chamado amor de Deus. Eu encontro Paulo dizendo em 2 Timóteo 1,9, a palavra de Deus diz assim, o Deus único que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, por causa da própria determinação e graça, a qual nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos
eternos. O que é que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui ao seu filho na fé, Timóteo, e consequentemente a nós, os seus conservos, diante da palavra do Senhor? Ele está mostrando aqui que as nossas obras, os nossos méritos, as nossas determinações, não são elas quem qualificam, não são eles quem qualificam a determinação de Deus. Deus, como sendo um ser onisciente, sabedor do presente, do passado e do futuro, Deus já sabe todas as pessoas que vão se salvar? Sim, Ele já sabe. Ele sabe que nem todas as pessoas serão salvas? Sim, Ele também já sabe. Porém, Ele determinou, através da pregação da palavra, aprove a Deus salvar aos crentes pela loucura da pregação. Então Deus não fechou a porta, Deus não determinou somente esses irão para o céu e somente esses não irão para o céu. A eleição significa que Deus em Cristo nos gerou para sermos adotados por Ele. Ele colocou Cristo como um protótipo para que todo aquele que através da fé se identificar com esse Cristo, através da fé obedecer a esse Cristo, através da fé tiver os seus pecados lavados e perdoados no sangue desse Senhor Jesus Cristo, seja salvo segundo a palavra de Deus. O que isso significa? A doutrina da eleição é, antes de tudo, um consolo para todos os que creem em Cristo. Ao invés de ficarmos pensando que a doutrina da eleição privilegia apenas poucas pessoas, ao contrário, a eleição privilegia muitas pessoas, privilegia todo aquele que crê em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo ele fala de uma forma muito especial lá em Romanos, capítulo 8, 29. Ele diz assim, olha, nós encontramos a palavra de Deus dizendo assim, que Deus, quando Paulo olha para um passado distante, antes da criação do mundo, ele viu que Deus conheceu e predestinou o seu povo para serem conforme a imagem do seu Filho. Antes da fundação do mundo, se antes da fundação do mundo, então o homem ainda não havia pecado. Mas Deus já sabia que o homem pecaria? Já. Deus já sabia que seria impossível o homem retornar a Ele sem a intervenção do Senhor Jesus Cristo? Também já. Então Deus elegeu todo aquele que é capaz de crer, todo aquele que é capaz de reconhecer o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário como sendo suficiente para perdoar os seus pecados, lavar as suas iniquidades, transformar o seu coração. Deus elegeu tais pessoas, não pelos méritos dessas pessoas, mas pela condição do amor de Deus, que predeterminadamente colocou em Cristo Jesus o único acesso de volta aos braços do Pai. Nós somos predestinados a sermos parecidos com Jesus. Não somos predestinados a sermos melhores que outros homens ou a termos maiores beneplácitos que outras pessoas, mas nós somos predestinados para sermos conforme a imagem do seu Filho. Por quê? Muito antes de Jesus, aqui na terra, já existiam homens. Já existiu Adão, já existiu Abraão, já existiu Moisés, Davi e tantas outras figuras ilustres na palavra de Deus, e portanto já existia o pecado. E Deus já havia pensado na forma de perdoar o pecado. A vinda de Jesus Cristo aqui à terra para perdoar os pecados não foi um plano B de Deus, não foi algo acidental da parte de Deus, um descuido da parte de Deus. O homem pecou e aí Deus tentou restaurar, Deus tentou consertar alguma coisa que o homem errou. Nós somos tão limitados que até mesmo os nossos pecados, por maiores e piores que sejam, por maior volume que eles representem, eles não são capazes de proibirem, de coibirem, de interferirem na vontade e na determinação do próprio Deus. A palavra do Senhor diz assim, olha, aqueles a quem ele viu, conheceu
e predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Romanos 8, 29. Mas se você está nesse texto aí, Romanos 8, 29, você vai encontrar também o versículo 30, falando de uma forma muito especial. Quando o apóstolo Paulo, ele olha para o passado recente, quando ele olha para o passado lá atrás, um passado bem distante, ele viu que Deus conheceu e predestinou o seu povo para serem conforme a imagem do seu Filho. Quando ele olha para um passado recente, ele vê que Deus os predestinou e também os chamou, e aos que os chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Isso está em Romanos 8, 30. E quanto a quem ele chamou, também justificou. E quando ele contempla o futuro, ele vê que os que Deus justificou, a esses também Deus glorificou. E o que significa glorificar? Significa que Deus já estava falando, através do apóstolo Paulo, sobre algo que nós só receberemos quando estivermos no céu, na segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Ele já estava falando de um corpo glorificado. Essa glorificação não é dar ao homem aqui na terra uma honra maior do que a outros homens, ou dar um privilégio ou um destaque maior aqui na terra, mas é dar um corpo semelhante ao corpo do seu Filho. Assim como ele nos predestinou para sermos semelhantes ao seu Filho, Jesus é o protótipo do Filho que deu certo. Jesus é o protótipo do Filho que ama o Pai e que incondicionalmente obedece ao Pai. E o propósito de Deus, quando nos elegeu, quando elegeu todo aquele que crê, a eleição diante de todo aquele que crê no nome do Senhor Jesus Cristo, essa eleição faz com que nós sejamos justificados. E essa justificação nos leva a uma glorificação. E essa glorificação, ou esse corpo glorificado, esse corpo que estará culminando com a nossa vida espiritual, será o máximo da nossa experiência com Deus, em termos um corpo imortal. Esse sim só receberemos quando estivermos na presença de Deus lá na glória. A eleição é, portanto, a causa de conforto e de segurança de que Deus opera o nosso bem hoje. E tudo isso acontecerá não em virtude das nossas obras, sempre lembrando que as nossas obras não nos diferenciam acerca da salvação, não nos diferenciam diante de Deus. As nossas obras, elas são nulas. As nossas obras, elas precisam ser consequências da nossa fé. E não a nossa fé consequência das nossas obras. Nós somos salvos por conta da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Todo aquele que crê e recebe Jesus como Senhor e Salvador, esse é salvo, diz a palavra de Deus. E como salvos, precisamos produzir boas obras, mas não significa que todo aquele que produz boas obras tenha se encontrado com a salvação em Cristo Jesus. 2 Timóteo 1, 9, nós vamos encontrar a palavra de Deus falando de uma maneira muito especial, falando sobre a graça. Essa graça que nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Ora, se eu falo de eternidade, eu não estou falando a partir do momento em que eu passei a existir nesse mundo. Eu estou falando de algo que precede a minha existência, algo que já estava no coração de Deus desde a fundação do mundo. Deus não criou o ser humano, Deus não fez o ser humano simplesmente para que o ser humano optasse por ele mesmo, pelas suas condições e se esforçasse pelas suas obras para alcançar um futuro promissor ou um futuro separado da presença do Senhor. E quando nós pensamos em eleição, então o que significa? A nossa evangelização, o evangelismo, ele não tem poder? Tem. O evangelismo tem poder. Como eu falei aqui, diz a palavra do Senhor, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação.
E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Bem-aventurados são os pés, ou abençoadas são as pessoas que levam as boas novas. As boas novas é o Evangelho, é a palavra de salvação. A palavra de salvação, ela é indispensável para que o homem alcance, para que o homem entre no estado de eleição, para que o homem alcance, ou seja alcançado pela misericórdia de Deus. Antes de tudo, a evangelização, ela é o canal escolhido por Deus para que o homem possa conhecer a verdade. Tanto que a palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Por exemplo, quando a gente olha João Batista, ele pregando no deserto, e o que João pregava no deserto? Ele pregava o batismo de arrependimento. Arrependimento já é uma demonstração da nossa fé. Arrependimento está intrínseco com a questão da nossa fé, com a questão do nosso relacionamento com o próprio Deus. Todavia, essa verdade não deve nos levar a pensar que o nosso trabalho de evangelização não tem importância. Tem. Porque quando Deus escolhe as pessoas para serem salvas, e como é que Deus escolhe as pessoas para serem salvas? Ele coloca Jesus Cristo como um espelho. Todo aquele que olhar para Jesus, essa é a escolha de Deus. Todo aquele que olhar para Jesus e receber Jesus como seu Senhor e Salvador, essa é a escolha de Deus. Deus não escolhe pelos méritos, Deus não escolhe pelas obras, Deus escolhe de acordo com a fé em Cristo Jesus. Isso é que é eleição. Quando eu olho para Jesus e eu o identifico como o Filho amado de Deus, quando eu olho para a minha vida e eu descubro que em mim ou dentro de mim não há nada que possa agradar a Deus, a não ser a fé que me leva a querer ser semelhante ao Filho de Deus, o que me gera arrependimento pelos meus pecados, aí sim, nesse momento, eu sou eleito por Deus, eu sou escolhido por Deus, eu sou designado por Deus, para que eu esteja indo, dando frutos e que o meu fruto permaneça segundo a palavra do Senhor. Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. É o que o apóstolo Paulo diz ao seu filho na fé em 2 Timóteo 2:10. O que não significa eleição, o que não significa. Afirmar que a doutrina da eleição não significa que as nossas escolhas não importam e que nossas ações não tenham consequências. Vejamos bem, eu falei que a eleição se dá a partir do momento que o homem olha para Cristo. Pela presciência de Deus, ele já sabe quem vai olhar e vai receber Jesus como Senhor e Salvador e quem não. Porém, ele não interfere nessa decisão. Por isso que ele deu ao homem o chamado livre-arbítrio. Então, as minhas escolhas, as minhas determinações, elas têm consequências. E se eu não quiser aceitar a Jesus Cristo, Deus nada pode fazer por mim. Tudo o que ele podia fazer, ele já fez. Ele deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê. Tanto que ele diz lá em João 3, a partir do versículo 15 até o 18 aproximadamente, ele vai falar o seguinte, que aquele que crê será salvo, e o que não crê já está condenado. A questão da salvação é como se todos nós, quando nascemos, é natural que nós saiamos com os nossos corpos banhados pelo líquido amniótico ou banhados de sangue, alguma coisa. Todos nós, quando nascemos, nós trazemos em nossos corpos uma marca de que nós estávamos dentro da nossa mãe, que nós estávamos dependendo da nossa mãe. Quando nós nascemos espiritualmente, quando nós declaramos Jesus como Senhor e Salvador, quando o nosso coração é capaz de crer que o sacrifício de Cristo Jesus é mais que suficiente
para remir, para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Santificação é um outro processo sobre o qual nós não vamos falar agora. Estou falando de salvação. Salvação como sendo um ato que eu recebo, que qualquer um recebe, ao declarar com firmeza de fé, com sinceridade de alma e espírito, que Jesus é o seu único e suficiente Salvador. Então, ser eleito de Deus não significa não ter que assumir as minhas escolhas e não ter como assumir as consequências das minhas escolhas. Por exemplo, nós encontramos a palavra de Deus mostrando que o ser humano, ele pode dizer sim para Deus e ele pode dizer não. Ele tem essa liberdade. Em Apocalipse, capítulo 22, versículo 17, nós encontramos a palavra de Deus dizendo, através de João, escrevendo ali na ilha de Patmos o seguinte: o Espírito e a noiva dizem, vem. E todo aquele que ouvir, diga, vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Quem quiser. E quem não quiser? Deus não vai fazer com que alguém beba da água da vida de um modo forçado, de uma maneira forçosa. Deus não vai fazer isso. Porque a palavra do Senhor é sempre um convite. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Nós temos algumas consequências, existem algumas consequências devido às nossas decisões. Por exemplo, nós vamos encontrar João 3,18, ele dizendo, quem crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no unigênito Filho de Deus. Quem não crê não é uma questão de será salvo ou não será salvo. Quem não crê já está condenado, já não é salvo. A salvação, ela é uma opção para todo pecador. A salvação é uma opção para todo pecador. Ninguém nasce salvo. Ninguém nasce salvo. Ela é uma opção. Por isso que aprove a Deus salvar aos que creem pela loucura da pregação. E a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Quando Deus escolheu os indivíduos antes da fundação do mundo, de acordo com Efésios 1,4, Ele não o fez porque previu sua fé ou alguma decisão que eles fariam. Paulo afirma isso em Romanos 8,29, quando ele escreve, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou. Quando o apóstolo fala sobre a presciência de Deus, está pensando em Deus como conhecendo pessoas, aqueles que Deus antes conhece esses indivíduos no contexto de uma relação de salvação com eles, o que é diferente de falar sobre o conhecimento prévio de suas ações e decisões de um indivíduo e a escolha dele em crer ou não. A palavra de Deus está falando de uma relação de salvação, independentemente das ações. Todo ser humano é pecador e Deus sabe disso. Porém, aprove a Deus colocar o caminho da salvação através da morte do seu Filho na cruz. Àqueles que creem, àqueles que confessam Jesus como seu único e suficiente Salvador. E então, diante de tudo isso, nós estamos verdadeiramente livres? É que muitas vezes nós usamos os termos de uma maneira errada ou não muito bem apropriada. O que é ser livre? Para muitas pessoas, ser livre é fazer o que quer. E, na realidade, o contexto melhor de liberdade é não fazer o que quer, mas fazer o que deve. Eu sou livre, então eu posso sair por aí matando, eu posso sair por aí chutando o balde. Poder eu posso, mas não devo. Então, se eu não devo, a minha liberdade ela tem também limites. A minha liberdade, ela não extrapola o conhecimento de Deus e os limites da vontade de Deus. Eu posso ignorar o próprio Deus, eu posso rejeitar o próprio Deus? Posso.
desde que isso seja algo volitivo dentro de mim. Porém, isso terá consequências. E eu não posso atribuir a Deus uma falta de liberdade. Eu não posso então escolher, eu não posso escolher não querer Jesus? Eu posso escolher não querer Jesus. Eu sou livre para isso? Sou livre para isso. Como sou livre também para arcar com todas as consequências da minha escolha. A dificuldade de pensar dessa maneira, em termos de liberdade, está que muitas vezes essas definições e suposições diferentes envolvem a palavra liberdade. Nesse caso, seria mais útil utilizarmos uma outra palavra que não seja liberdade. Às vezes a gente acha que liberdade significa libertinagem, e a Bíblia não associa a liberdade a nenhum tipo de libertinagem. Quando eu escolho o que foi pré-estabelecido por Deus, verdadeiramente eu sou livre. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando que eu passo a ser livre? Quando eu estou sob a égide da eleição de Deus. Quando eu estou debaixo da proteção de Deus. Eu passo a ser livre quando verdadeiramente a verdade me liberta. Posto que antes da verdade ser inserida na minha vida, eu não era verdadeiramente livre, porque eu era escravo do pecado e, consequentemente, a morte não apenas anularia a minha vida física humana, mas anularia a minha vida espiritual na presença do Senhor. Isso significa que Deus não teve nada a ver com as nossas escolhas? Será que Deus não tem nada a ver com as nossas escolhas quando pensamos em termos de liberdade? Queremos insistir na ideia de que Deus, nosso Criador, que é infinitamente poderoso e sábio, não pode influenciar, moldar e formar os corações e nossos desejos de acordo com seus planos? Na realidade, se Deus trabalha por meio de nossas escolhas e de nossos desejos para realizar os seus planos, isso preserva nossa capacidade de escolher espontaneamente e ao mesmo tempo que garante que nossas escolhas estarão em harmonia com o que Deus decidiu e ordenou que aconteceria. Existe dentro disso um mistério. O mistério de o meu coração se inclinar para as coisas que foram pré-estabelecidas por Deus e, no entanto, de modo muito voluntário, eu me inclino para as coisas que são de Deus para coadunar a minha vida com a vontade do Senhor. Se você chegar numa estrebaria e você pegar aí 100 vacas, 200 vacas com os seus bezerros, com suas crias, você pode ordenhar todas as vacas, então você vai separá-las das suas crias. Porém, quando você soltá-las no pasto e soltar também os bezerros, é interessante que cada um vai correr, sem sombra de dúvida, para a sua mãe. Cada um vai escolher e vai encontrar a sua mãe. Existe algo maior, um poder maior que nos une ao próprio Deus, que condiciona os nossos corações, nossas mentes, que nos impulsiona a fazer a vontade de Deus, pois não podemos nos esquecer que quando fomos formados, recebemos dentro de nós uma parte espiritual chamada de sopro de vida que veio do próprio Deus. E por isso, quando nós escolhemos o que foi pré-ordenado por Deus, nós descobrimos um grande mistério, que dentro de nós existe uma parte divina, e essa parte divina, ela não há de morrer. Essa parte divina, ela precisa estar glorificando o nome do próprio Deus através da minha existência. Por exemplo, quando nós pensamos em respirar, você respira várias vezes por dia. Deus, o que é que Deus tem a ver com a sua respiração? Você optou por respirar ou por não respirar, mas tem tudo a ver. Porque antes de você querer ou não respirar, Deus já criou o ar que você estará
respirando. Ou seja, na presciência de Deus, Deus sempre sai na dianteira, Deus sempre se antecipa, Deus sempre está à frente de um fator que nós denominamos de tempo. Deus está à frente da nossa cronologia. Deus vive dentro de um kairos, Deus existe dentro de um tempo que somente Ele sabe medir, porque é um tempo preciso. E esse tempo ele é respaldado por um sentimento, respaldado por um fator chamado amor. Deus é justo ou Deus é injusto quando nós pensamos na questão de eleição? Por exemplo, algumas pessoas dizem assim: se Deus sabe de todas as coisas, por que é que então Jesus escolheu, e Jesus sendo o próprio Deus, por que Jesus escolheu Judas? E segundo a própria palavra do Senhor Jesus, Judas era um diabo. Suponhamos que Jesus não tivesse escolhido Judas. Qual seria a lógica humana? Deus, através de Jesus, só escolhe os bons. Na realidade, ele franquia a todos a mesma oportunidade, até mesmo a um diabo como Judas, a alguém descrente como Tomé, a um homem impulsivo como Pedro e a um homem cheio de amor como João. Por isso que a palavra de Deus diz que aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, porque Deus, na sua onisciência, através da morte do seu Filho, nos predestinou a sermos semelhantes a Cristo Jesus. Enquanto nós fazemos a escolha, por exemplo, para respirar, muitas vezes, todos os dias, Deus, como nosso Criador e sustentador, Ele já está envolvido profundamente conosco nessa decisão. Se você olhar Efésios 1:11, a palavra do Senhor vai dizer que Ele faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Ele sabia que hoje eu estaria querendo respirar aqui. Então o que é que Ele fez? Já colocou em mim o querer e o efetuar. O querer quando Ele colocou em mim a vontade, e o efetuar quando Ele já criou aspectos que me levem a esta situação. Por isso é muito importante entender o que é justo. Porque quando nós pensamos o ser criado, a criatura cheia de defeitos, cheia de pecados, para analisar o autor da vida, o ser que nunca pecou e que em harmonia e em amor criou e sustenta todas as coisas, o que é ser justo? Às vezes nós pensamos, por que as pessoas boas morrem e as pessoas más estão aí? Parece que Deus é injusto. Qual é o nosso senso de justiça? O que é que nós entendemos como um ser justo? O que nós entendemos quando atribuímos a Deus a qualidade de justo ou quando atribuímos a Deus, ainda que inconscientemente, a qualidade de um ser injusto. São os nossos parâmetros que vão designar a justiça de Deus. A justiça de Deus, segundo a palavra de Deus, vem através da fé no Filho de Deus. Jesus é a nossa justiça. Porque que tipo de justiça nós precisaríamos ver sendo exercida da parte de Deus no tocante aos nossos pecados? Se nós queremos levar justiça ao nosso termo, no nosso entendimento, então seria o seguinte: todos pecaram e por isso se afastaram eternamente da glória de Deus e já não tem mais nenhuma possibilidade de voltarem para Deus. Isso seria a justiça, de acordo com as nossas limitações e a nossa ótica. A justiça de Deus é fazer com que todo o pecado seja condenado. Contudo, todos os pecadores sejam justificados mediante a fé no sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Deus quer que todos os homens sejam salvos? Sim, a palavra é sim. João 3,16, o coração da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todos, inclusive Judas, fosse salvo. A opção de não ser salvo foi uma opção dele.
ele fez um sacrifício tremendo. Judas fez um curso especial para ir para o inferno. Ele fez uma pós-graduação, fez um mestrado, um doutorado, ele fez um PhD, ele fez de tudo, ele se esforçou ao máximo para não ser salvo. Porque tudo que estava ao alcance de Deus e não existia nenhum outro alcance acima deste alcance, Deus o fez. Deus mandou Jesus morrer em seu lugar. Deus, através de Jesus, o recrutou para ser um dos seus apóstolos, não apenas discípulos, mas discípulo formador de outro discípulo, discípulo professor, discípulo capacitado, um homem que estava vendo no dia a dia o poder do Senhor. Mas ele optou em ter o seu coração entenebrecido, endurecido, traspassado pelo pecado, traspassado pelos seus próprios alvos. Deus deseja que todos sejam salvos? Sim. De acordo com algumas passagens nas Escrituras, por exemplo, 1 Timóteo 2,4, Paulo descreve sobre o nosso Deus e Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Pedro diz a mesma coisa, 2 Pedro 3,9, quando ele escreve que o Senhor é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Esse é o desejo de Deus. Mas Deus respeita também o chamado desejo do homem. É a imagem e semelhança que ele nos deu, é a capacidade de pensar e decidir. Por isso existe uma chamada graça comum. O que é a graça comum? Quando nós falamos em graça, nós pensamos geralmente na graça salvadora, na graça que perdoou os nossos pecados, a ação de Deus de uma forma inconfundível, sem nenhum mérito, sem nenhuma iniciativa da parte do ser humano. É a iniciativa de Deus em perdoar os nossos pecados como única forma de nos trazer de volta a si. Isso é graça salvadora. Mas existe a graça comum. Em várias áreas da nossa vida, nós podemos ver a graça de Deus. Por exemplo, no mundo da intelectualidade, nós podemos entender a graça de Deus. As pessoas que agora, por exemplo, os estudiosos que se debruçaram sobre alguns experimentos, eles descobrem vacinas, eles descobrem remédios, descobrem cura para determinadas enfermidades, os cientistas, os professores, as pessoas, os filósofos, as pessoas, enfim, todos os pensadores. O conhecimento é algo divino, o conhecimento é algo da graça de Deus, que Ele confere aos homens para que, em exercendo a atividade dessa graça, todos os homens sejam abençoados, todos os homens sejam alcançados por essa graça chamada de graça comum. João 8,44, nós vamos encontrar a palavra de Deus falando também sobre essa graça. A graça de Deus também é vista no domínio intelectual. Ainda que Satanás seja mentiroso e pai da mentira, e não há verdade nenhuma nele, de acordo com João 8,44, mesmo aqueles que rejeitam as reivindicações de Jesus, não estão totalmente entregues à falsidade e à irracionalidade. A graça salvadora é o foco que Deus deu para nos resgatar, para nos perdoar os pecados. Mas mesmo salvos e não salvos, a graça de Deus está sobre todo ser humano. A misericórdia do Senhor, o que é graça? Um favor imerecido. O sol, segundo a palavra de Deus, ele dá aos justos e injustos, a chuva sobre justos e injustos, o conhecimento sobre justos e injustos, teólogos e ateus. A todos é franqueado a questão do conhecimento, a possibilidade de crescer no conhecimento, cristãos e ateus. Essa capacidade de pensar, de raciocinar, de crescer intelectualmente, ela é dada pelo próprio Deus e a isso nós chamamos de graça comum. Mas caminhando para o final, para concluir, na realidade, na nossa vida, tudo é graça. Tudo é graça. Ser eleito de Deus é graça.
Ser salvo é graça. Ser privilegiado em poder viver nessa terra 220 anos é graça. A doutrina da eleição nos demonstra que Deus nos amou não porque nós somos, não pelo que nós somos, ou pelo que fizemos, ou pelo que nós faremos, mas simplesmente porque Ele decidiu nos amar. Somos eleitos porque Ele decidiu nos amar. Não somos melhores, não somos piores, fomos alcançados pelo amor. E por conta da nossa resposta a esse amor, antes da criação do mundo, Ele já nos elegeu em Cristo. Ele colocou Cristo como um protótipo e falou para Ele mesmo: todo aquele que se parecer com o meu filho, todo aquele que tiver a essência do meu filho no seu interior, esse será meu filho, esse será salvo, esse será transformado. A eleição é graça de Deus, mas a decisão é minha e sua. A decisão é do ser humano mediante a pregação do Evangelho. Por isso, como cristãos, temos a obrigação de pregar a palavra a tempo e fora de tempo. Se alguém rejeita a palavra, nós somos livres daquele sangue. Se alguém aceita a palavra, nós somos premiados por Deus, somos condecorados por Deus por fazermos o papel de um servo bom e fiel. Se não o fazemos, das nossas mãos Deus cobrará o sangue de todo aquele que não pôde conhecer a Jesus através da pregação do Evangelho. Por isso, dentro da sua casa, na sua escola, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua vizinhança, na sua família, no meio dos seus amigos, pregue a Cristo. Escândalo para os judeus, loucura para os gregos, pregue a Cristo, autor e consumador da nossa fé. Vamos agradecer a Deus pela sua eleição. Maravilhoso Deus e eterno Pai, te somos eternamente gratos pelo teu poder e pela tua graça. Enche-nos, ó Deus, com a tua presença. Pai, em nome de Jesus, dá-nos sabedoria para que a cada dia vivamos a vida comum em oração e na dependência do teu Espírito. Recebe o nosso louvor e nossa gratidão, pois assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, fique na paz e até o próximo domingo, em nome de Jesus.